10 horas e 41 minutos, está na altura da revista de imprensa. Hoje é nosso convidado o economista Ricardo Paes Mamed. Acaba de publicar o livro O que fazer com este país. Já lá vamos. Bom dia, bem-vindo à SIC Notícias. Bom, vamos começar por olhar os jornais e precisamente acabávamos este bloco com música e olhar os jornais a começar pela música. Exatamente. Normalmente começa-se pelas más notícias e acaba-se nas boas, mas eu não resisto a começar com o primeiro dia de um grande festival, que já está connosco há muito tempo, que é o Músicas do Mundo em Sines, que, como é costume, vai ter uma grande variedade de bandas e artistas de grande parte do mundo. Eu quero destacar apenas os Songhai Blues do Mali. É um país muito criativo e eu suspeito que isto vai ser um concerto com muita energia, mas em geral os concertos das músicas do mundo são sempre... vale muito a pena o festival. É sempre uma boa sugestão e de resto é um festival que começa hoje até dia 25. Bom, e dizia o Ricardo que começamos com boas notícias. Não há boas notícias de facto a nível da União Europeia, da Grécia, até a nível mundial. Continuamos aqui com estas dúvidas sobre o que vai acontecer com a Grécia. Sim, o que se está a passar neste momento pode ser lido como uma boa notícia, na medida em que a União Europeia está a tentar dar sinais de desanuviamento. O Jornal Negócios hoje dá conta de várias medidas que já foram anunciadas. Desde logo é aberto, são dados sinais para a abertura da negociação do terceiro resgate, é aprovado um empréstimo transitório, o Banco Central Europeu decidiu aumentar os limites de financiamento à banca grega e tudo isto são sinais de que a União Europeia, digamos assim, está a tentar cumprir a sua parte, sendo que é cumprir a parte de um acordo que toda a gente parece que com o qual toda a gente parece se sentir desconfortável. Inclusivamente o próprio Primeiro-Ministro, que numa entrevista à televisão admitia que não acredita neste acordo e que apenas o assinou para evitar o desastre do país. Pois, é um facto e aparentemente essa frontalidade do Tsipras foi mal recebida. Como é que alguém assinou um acordo com o qual não está de acordo e ainda por cima dilo, retirando credibilidade à sua aplicação? Mas os jornais hoje também dão conta de uma sondagem na Grécia que diz que a esmagadora maioria da população grega apoia o Tsipras. Porque provavelmente apoia o facto de um político dizer a verdade, dizer aquilo que pensa, não é? Exatamente, não é muito habitual haver tanta transparência e tanta frontalidade e, portanto, o Tsipras diz claramente ao jogo ao que vem: eu não concordo com isto, fui forçado a isto. Pareceu-me ser o menos dramático, o menos trágico dentro do trágico que já é. Agora, eu queria também realçar aqui no Jornal Negócios, muito brevemente, há uma afirmação que passa quase despercebida e que é extremamente significativa, que é o Draghi, o Presidente do Banco Central Europeu, a dizer: não é controverso que é necessário aliviar a dívida grega. Bom, não é controverso agora, porque até há poucas semanas a reestruturação das dívidas na União Europeia era um tabu. E inclusivamente agora até o FMI põe a hipótese numa situação bem mais grave de haver aqui perdão da dívida, não é? O FMI já há muito tempo que fala na reestruturação das dívidas. Sim, mas também mudou de opinião, não é? Inicialmente não pensava assim. Repare, o FMI tem regras muito estritas sobre em que condições é que pode emprestar dinheiro aos Estados. E uma das regras básicas é: nunca pode emprestar dinheiro a Estados que têm dívidas que são insustentáveis. E havia muitos membros do FMI, não europeus, que diziam que o FMI estava, no fundo, a extravasar as suas competências ao emprestar a Estados cuja dívida não era sustentável. Portanto, o FMI já vem sentido essa necessidade de apelar por uma reestruturação das dívidas na Europa há muito tempo. O Banco Central Europeu fazê-lo é que é uma novidade, não é? E, portanto, nós estamos a começar a ver tornar-se senso comum algo que há poucos meses não era impensável, comum, esta questão do alívio da dívida. E mesmo em Portugal, quer dizer, eu fui um dos subscritores de um famoso manifesto pela reestruturação da dívida que foi recebido com pedras para alguns comentadores. E a questão que se coloca é precisamente esta: é se efetivamente a dívida da Grécia é considerada, quer dizer, impagável.
o que se coloca em relação a outros países, nomeadamente em Portugal e a nossa, não é? Sem dúvida, repara, a Grécia neste momento, em percentagem do PIB, está a pagar todos os anos em juros quase metade do que paga Portugal, apesar de ter uma dívida pública maior, mas já tem condições de pagamento da dívida bastante mais favoráveis que Portugal. Portanto, se admite que a situação na Grécia é grave, é difícil nós chegarmos brevemente à conclusão que também em Portugal tem de haver uma reestruturação da dívida. E colocar a questão, porque é que o governo português não bateu o pé, permita-me a expressão, como de resto o governo, suportado pelo Syriza, está a fazer. Pois, quer dizer... Apesar de serem situações de Portugal e a Grécia, estarem em também situações é muito óbvio diferentes, neste momento, não é? Quer dizer, por um lado o governo português concorda com a abordagem que tem vindo a ser seguida e sempre o disse. Por outro lado, na União Europeia também já se tornou claro que o tratamento para quem se desviar minimamente da submissão que é exigida aos países é fazer pagar com sangue, suor e lágrimas. Isto é um dos problemas que a União Europeia hoje Mas tem. nós não fomos alvo dessa submissão e não sofremos também com tanta medida de austeridade? Pois, mas as pessoas continuam a ter medo que seja pior do que isso e as pessoas tendem sempre a aceitar uma degradação ao longo do tempo do que um choque imediato, mesmo que a prazo as coisas tendam a melhorar. Muito bem. E isso leva-nos para outra das notícias que está no Jornal Público, folheando o diário até lá, página 20, em que Bruxelas deixa aqui um alerta para choques que podem precisamente travar a redução da dívida portuguesa. Precisamente voltamos ao tema da dívida, não é? O pressuposto até agora tem sido que a dívida portuguesa é sustentável. No entanto, sempre que se faz exercícios de cenarização, a conclusão é que se chega basta que qualquer coisa corra um bocadinho pior do que o cenário central, que é razoavelmente otimista, que se coloca, para que a dívida deixe de diminuir e deixe, no fundo, de ser considerada sustentável. E Bruxelas vem, esta semana, precisamente, chamar a atenção para isso, que há muita instabilidade na economia mundial e na economia europeia, e qualquer coisa, neste momento, pode pôr em causa a recuperação económica e pode pôr em causa a sustentabilidade da dívida. Porque, repara, pôr em causa a redução da dívida significa que em Portugal será necessário fazer um maior esforço orçamental para que a dívida reduza ao ritmo que o Tratado Orçamental prevê. E isso significa impor mais austeridade, impor mais recessão. E a Comissão Europeia vem dizer que os riscos disso acontecer são muito maiores do que a possibilidade de, pelo contrário, haver novidades positivas na economia internacional. A Comissão Europeia, que uma das notícias que está no Diário de Notícias desta manhã, vem dizer que há 6 meses, há meio ano, que Portugal não faz qualquer reforma estrutural. Como é que avalia esta situação, esta avaliação que faz Bruxelas? Olha, as reformas estruturais, nós tendemos a associá-las a coisas que são boas, não? Uma reforma estrutural é algo que vai melhorar a nossa situação. Mas a reforma estrutural de que Bruxelas fala é basicamente a mesma coisa que estamos a falar em relação à Grécia. Isto é, para se viver dentro do euro é preciso os Estados emagrecerem muito e os salários baixarem e as pensões baixarem. E o que Bruxelas diz é, primeiro, que Portugal também tem que fazer isso mais do que já fez. Já fez. E em segundo lugar, diz que há 6 meses que isto não é feito. E isto é um sinal para o qual nós devíamos olhar com muita atenção, porque basicamente o que está aqui a ser dito é Portugal não está a cumprir, mas Bruxelas até percebe porquê. E é o que este artigo diz. E o motivo pelo qual, e aliás até há aqui uma passagem que é muito impressionante, muito significativa, uma afirmação portuguesa, que é: as autoridades mantêm que o desenho da medida de poupança de pensões só será possível depois das eleições. Ou seja, nós estamos a viver aqui neste período pré-eleitoral numa grande ficção, que é Portugal está melhor, isto não vai ser preciso aplicar as mesmas coisas que se aplicam à Grécia, mas o que esta notícia nos vem dizer é: no dia a seguir às eleições, Portugal vai sofrer pressões tremendas para reduzir, para continuar a reduzir o seu déficit através de cortes e de aumento de impostos, que, no fundo, tem a ver exatamente com a questão da dívida. Como o cenário da economia mundial não é assim tão positivo quanto isso, para que continuemos a cumprir as regras orçamentais, vamos ter de apertar ainda mais o cinto. Mas para já ninguém quer falar muito disto. Estamos em ano de eleições. Em Portugal, mas a Comissão Europeia continua a dar os sinais que estão aqui para quem os quiser ler. Muito bem. E para quem quiser ler o seu livro, O que fazer com este país, que recentemente publicou, encontrou respostas, Ricardo?
o que fazer com este país. Não é? As minhas respostas são três. A primeira é que nós temos de começar por ter uma ideia mais sólida do que se passa no país. Eu começo o livro precisamente a falar sobre o período pré-eleitoral. Em período pré-eleitoral nós desistimos da realidade e passamos a viver numa ficção. E, portanto, qualquer coisa que queiramos fazer para este país tem de partir por termos uma consciência mais clara de quais são os desafios que enfrentamos, e eu procuro mostrar que são muitos. Em segundo lugar, nós temos de fazer melhor com os recursos que temos. Isso significa temos de ter um Estado que seja mais competente, que não é menos Estado, é melhor Estado. É um Estado que seja mais transparente, seja mais competente, com políticas públicas que sejam bem direcionadas e sejam devidamente escrutinadas e avaliadas. Mas também digo outra coisa, que é, por muito perfeito que seja o nosso Estado, se as regras europeias não forem substancialmente alteradas, quer no que respeita a metas orçamentais, quer no que respeita à dívida, quer no que respeita aos mecanismos para se fazer face a crises. Atualmente, quando uma economia entra em crise, o que lhe é exigido, o que lhe é imposto, porque não há outros mecanismos, é que baixe os salários, baixe as pensões, baixe os serviços públicos, a educação, a saúde, etc., como forma de responder à crise. E isto significa que hoje as regras europeias estão a conduzir toda a Europa à destruição do modelo social europeu. A questão que se coloca é como é que se pode responder a crises que são sempre cíclicas e que regressam de uma outra forma, porque outra via, que não há austeridade. Eu sou muito cético em relação a conseguirmos fazer isto através dos apelos ao bom senso. Eu acho que eu não vejo o governo grego como irresponsável. Acho que quando lemos as coisas que Varoufakis escrevia, elas são de uma razoabilidade básica que foi ignorada, e aquilo que nós percebemos é que os apelos ao bom senso na União Europeia não funcionam. Há interesses divergentes dentro da União Europeia, há ideologias dominantes na União Europeia que não são comuns a toda a gente, não há forma de nós decidirmos quais são as orientações que devem dominar no conjunto da União Europeia, porque quem manda é a Alemanha, e portanto eu acho que vamos demorar muito tempo a resolver isto, e isto só pode ser resolvido com a terceira resposta que eu proponho no meu livro, que é uma grande determinação dos vários países e dos cidadãos de cada país em defender os interesses do seu próprio país, não esquecendo a solidariedade europeia. Claro, a questão da solidariedade, mas também com responsabilidade, que de resto é isso que dita as regras de um conjunto como a União Europeia. Ricardo Paes Mamed, muito obrigada por ter estado connosco aqui na SIC Notícias. Até à próxima oportunidade e um excelente fim de semana. E nós fazemos aqui uma breve pausa. Voltamos dentro de alguns minutos às 11 para atualizar toda a informação. Até já.